De volta ao programa Universo da Inclusão. Hoje o tema debatido é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Uma análise ocupacional, um mapeamento mal feito, então ele pode não cumprir com o objetivo proposto de fazer realmente essa inclusão. Justamente, que a gente vê muito em Catalão, a gente vê diversos anúncios, né, oferecendo vaga para pessoas com deficiência e empresas correndo atrás de pessoas com deficiência. E essa pessoa não fica no trabalho. Por quê? Porque ela não está alocada no lugar certo. Então, assim, às vezes, por contratar para cumprir lei, essa pessoa às vezes fica em locais que não é apropriado, e sem falar que isso gera uma frustração muito grande. Eu fiz um trabalho, inclusive, com pessoas com deficiência após 6 anos de inserção no mercado de trabalho. E o que eu constatei foi que as pessoas que desistiram do mercado de trabalho, de trabalhar, ou foram demitidas, ou pediram para ser mandadas embora, era justamente porque tinham muitas dores nos membros, ou porque agravou um pouco a sua deficiência, ou seja, não estavam alocadas em local preparado. Então, o ideal para o sucesso profissional da pessoa com deficiência, e com certeza a empresa só tem a ganhar com isso, o investimento é muito pouco. Às vezes é comprar um EPI, um sapato especial, é adaptar um banco, é aumentar um pouco o espaço onde a pessoa trabalha. Então, são investimentos pequenos. E a própria lei deixa bem claro que a obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência é para empresas que têm acima de 100 funcionários. E ainda bem, em Catalão a gente tem várias empresas que têm mais de 100 funcionários. Então, com isso, essa inserção e essa inclusão é maior, porque inserir é muito fácil, é somente colocar lá e deixar. Mas com certeza esse problema vai vir tanto para a empresa como também para a pessoa com deficiência. Wislene, você chegou a viver alguma realidade, alguma situação de falta de adaptação, de acolhimento por parte desses gestores? Com certeza. As empresas, elas não são nem um pouquinho preparadas para poder receber a pessoa com deficiência. Eu mesma, por exemplo, já passei por isso e sei como é difícil. E relatos, Wislene, sobre colegas, conhecidos, dessa falta de adaptação, de não ter esse mapeamento, você já escutou a respeito? A gente percebe, né, vários colegas também com deficiência que têm essa dificuldade, encontram essa dificuldade. Por isso as empresas, acredito que deveriam olhar um pouquinho melhor, né, a nossa condição física, que não é igual a uma pessoa normal. Então, poderiam muito bem, elas têm condições para poder dar uma capacidade melhor para a gente poder desenvolver a nossa função. É interessante quando a Wislene coloca a respeito dessa adaptação e a Núbia Rodrigues dizendo da legislação, do que isso obriga, porque Catalão já existe empresas, movimentos que trabalham com esse mapeamento ocupacional. E isso faz um grande diferencial no mercado inclusivo. Então é muito importante quando a Núbia ressalta essa questão do mapeamento, dessa adaptação, como proceder de fato para receber a pessoa com deficiência. Volto a lembrar, inserção não é o mesmo que inclusão. Inserir por inserir, muitas pessoas fazem. Agora, a inclusão é você ter um movimento mais amplo, um movimento que vai além daquilo que te solicita. Núbia, com relação ao processo seletivo, tem que ser um processo seletivo diferenciado? É interessante a gente falar sobre o processo seletivo e até voltando antes, né, da questão. A gente vê muita pessoa surda, o surdo trabalhando. É mais fácil, contratam. E o que a gente vê é o surdo trabalhando sem ter nenhuma comunicação. É o surdo totalmente surdo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem Libras, não conhecem a Libras, não conhecem a cultura surda. Isso faz com que crie um mundo de pessoas ouvintes e de pessoas surdas dentro do mesmo ambiente. A gente percebe empresas que no mesmo posto de trabalho não existe comunicação entre essas pessoas, por exemplo, principalmente o surdo. Nós temos empresas que têm diversas pessoas surdas trabalhando e que se fecharam. E não é o objetivo da inclusão. Qual que é o objetivo da inclusão? Pessoas com deficiência junto com pessoas que não têm deficiência. Voltando como é o processo seletivo, que a pergunta foi essa, o ideal seria um processo seletivo junto. Um processo seletivo onde pessoas com deficiência e pessoas que não têm deficiência participassem junto da mesma forma, com profissionais que saibam lidar com a diversidade ali dentro. Mas infelizmente não é a nossa realidade. Então há necessidade de ser um processo específico para a pessoa com deficiência. Sabe por quê? O próprio surdo, ele vai fazer uma redação, ele não faz a redação como nós escrevemos na língua portuguesa. Por quê? Porque ele foi alfabetizado em Libras. Ele escreve diferente da gente. E quando a gente vai analisar aquela redação, ele já estaria reprovado.
E isso não significa que não tem aquele conhecimento. Então, a educação, como hoje, a educação agora que está começando a se pensar o movimento de inclusão, de entender e respeitar a diferença, há necessidade, ao meu ver, de que o processo seletivo ainda aconteça de forma separada. Na lei, existem 3 formas de processo seletivo para a pessoa com deficiência. Mas o que eu mais recomendo no momento é esse processo especificamente voltado para a pessoa com deficiência. Ou seja, os concorrentes são pessoas com deficiência. O porquê? O ideal não seria isso. Mas quando a gente vai concorrer uma pessoa que às vezes não custou concluir o 2º grau, não tem curso de qualificação profissional, vai concorrer com uma pessoa que já tem o 2º grau, tem um inglês fluente, é lógico que botando na balança, a pessoa que não tem deficiência seria selecionada e a pessoa com deficiência seria excluída. Então, o ideal não seria um processo separado, mas na conjuntura atual, não só de Catalão, eu acho que no Brasil, no geral, e é o que a gente vê em todas as empresas, quando se abre vaga, na maioria delas se abre vagas voltadas somente para a pessoa com deficiência. E é a forma de cumprir a lei, porque dessa forma eles garantem que uma pessoa com deficiência será contratada. E é interessante quando o Núbia Rodrigues coloca em relação a esses 3 tipos de processo seletivo, como os profissionais da área de psicologia, essa área de gestão de pessoas, não tem muito manejo para lidar com esse movimento. A questão de fazer um processo seletivo específico, porque nós percebemos que hoje na nossa sociedade não tem manejo, meios para lidar com esse público. O Islene, como que é para você? Você tem vivenciado ou já viveu algum momento um processo seletivo diferenciado? No meu caso, a minha contratação foi um pouco diferente, porque há 14 anos, né, que eu trabalho nesta empresa. Então, quando ela chegou aqui e atingiu a quantidade de 100 funcionários, ela já tinha que começar a contratar pessoa com deficiência. E a gestora de RH na época, né, conhecia bem pouco as pessoas com deficiência, né, e ficou me conhecendo através de uma outra pessoa, e então eu fui convidada a trabalhar na empresa e não concorri, né, não passei por nenhum processo de seleção com outra pessoa com deficiência. Eu fui convidada, mas a minha vivência dentro da empresa, a gente sabe sim que isso existe. Núbia, vem vindo uma data importante, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Uma data, digamos, para levantar uma discussão, para promover um debate, para ver onde é que estão alguns erros? Justamente, 3 de dezembro está chegando, né? A gente já tem que começar com o universo aqui da inclusão, já esse movimento de inclusão realmente. E de inclusão nesse momento da pessoa com deficiência. Então, dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e é o dia em que o mundo inteiro para e pensa um pouco sobre os problemas vividos pela pessoa com deficiência. Existem outros dias que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, existe o Dia do Surdo, mas esse dia, o dia 3, é o dia de todas as deficiências, de todas as pessoas com deficiência. E eu falo que é um dia muito... É para se comemorar? Sim, mas é principalmente para reivindicar, mostrar, olha, a gente está presente, a gente é de 10% a 14% da população. A gente quer algo, a gente precisa de educação, a gente precisa de qualificação profissional, a gente precisa de emprego. Então é nesse dia que eu acho que as pessoas com deficiência deveriam se mobilizar, se encontrar, ir para o centro da cidade, aqui em Catalão, ir para 20 de agosto e falar, olha, a gente quer algo. A gente quer a nossa garantia de uma parcela, por exemplo, das casas populares que estão sendo entregues. A gente quer uma qualificação profissional voltada realmente para nós surdos ou para nós cegos. Então precisa, esse dia é o dia, para mim é o dia de luta. É o dia de mostrar que as pessoas com deficiência existem e que querem ser respeitadas. Islene, para você, o que representa 3 de dezembro? É difícil a gente falar sobre o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Na verdade, nós não temos muito o que comemorar, né? Mas eu acredito que isso um dia vai mudar, né? Como está começando agora com o programa, estão de parabéns as idealizadoras desse programa, né? E eu espero que a gente possa aparecer um pouquinho mais e ter o que mostrar, né? Mostrar a nossa capacidade e quem sabe no dia 3 ter algo para poder comemorar.
E o dia 3 de dezembro é um Dia Internacional de Direito e Lutas da Pessoa com Deficiência. O mundo todo para refletir, o mundo todo para contemplar uma data tão importante que de fato colocada por uma pessoa com deficiência, com um movimento também com aspectos negativos, mas que é possível ter equilíbrio. E a proposta desse programa é isso. O Universo da Inclusão estar aqui para possibilitar não só a pessoa com deficiência, mas também todos os segmentos que trabalhem voltado para o movimento da inclusão. É muito importante hoje trabalhar esse tema, né, Joana Dark, Núbia Rodrigues e o Islene, sobre a deficiência, sobre o mercado de trabalho. Mas o programa ele não para por aí, ele vai além disso. Núbia, para reforçar essa questão do número que você falou em percentual e tudo, até pouco tempo muitas pessoas com deficiências eram escondidas, não é verdade? Infelizmente não é até pouco tempo, até os dias atuais. Hoje, por exemplo, a gente sabe que ainda tem. Existem casos que são denunciados pelo Ministério Público, onde a gente tem conhecimento, porque infelizmente temos famílias... É muito complicado falar sobre isso, porque a gente gera também naquela parte social, dos benefícios, do LOAS, que muitas pessoas, principalmente com deficiência intelectual, ficam em casa isolados, simplesmente porque ele tem o direito a um benefício de R$622 por mês e a família tem que ficar com essa pessoa na sua casa. Então, assim, é muito complicado falar sobre isso. Como eu digo sempre, a gente ainda vive, infelizmente, a fase da integração, da exclusão e da inclusão no mesmo momento. Lógico que nós temos uma grande maioria que busca a inclusão, mas infelizmente temos diversas empresas, inclusive, que preferem pagar os TACs, que são termos de ajustamento de conduta, pagarem multas, do que contratarem pessoa com deficiência. Mas elas não podem se esquecer de um detalhe: mesmo pagando a multa, ela é obrigada a contratar pessoas com deficiência. Então a multa, ela não isenta a empresa de contratação, que é uma coisa boa de se falar, porque antes elas conseguiam esse movimento de ficar enrolando, pagava uma pessoa para ficar em entidades. Hoje não. Com o movimento de inclusão, a pessoa com deficiência tem que trabalhar na empresa, tem os mesmos direitos e deveres da pessoa, dos outros funcionários. Então, assim, há os benefícios da lei. Eu falo que a lei tem diversos pontos positivos nessa parte de cobrança, né, da inclusão. Nós queremos agradecer a sua participação aqui, pela tua contribuição, pela sua experiência aqui em Catalão hoje, voltado para esse mercado. O Islene, pela sua experiência, representação como pessoa com deficiência. Foi um prazer receber e estrear esse programa com esse tema, a inclusão e o mercado de trabalho. O programa Universo da Inclusão estar aí de portas abertas para o mercado de Catalão, para a gente compartilhar esse momento, né, Joana Dark? Exatamente, não só de Catalão, né, Karine? Exatamente. Fica aí esse convite até para todas as pessoas que nos procurem também e que sugiram temas de programas posteriores. O nosso objetivo principal é esse, de trazer à discussão assuntos muitas vezes que estão marginalizados também, estão à margem. Com certeza, e nós encerramos esse programa Universo da Inclusão, agradecendo a força maior que é o sobrenatural que se fez presente e fez com que esse projeto viesse à tona. Muito obrigada pela presença de vocês e nós voltamos em outro momento com outro tema voltado para o Universo da Inclusão. A gente encerra esse primeiro programa, essa primeira experiência, agradecendo as participações da Núbia, da Islene e agradecendo a você também que nos acompanhou. O endereço de e-mail para você que quer interagir, para você que quer sugerir temas, telefone para contato aqui na tela. E até o próximo programa Universo da Inclusão aqui no canal 17.